Nosso processo, a nossa ideia, quando a gente começa a trabalhar a medicina integrativa, é a gente começar a ver o organismo como um todo, o organismo como um complexo estruturado, integrado, certo? Que uma coisa está relacionada à outra, tá bom? Vamos dizer assim, na medicina tradicional, aquela medicina que vem sendo apresentada para a gente acaba vendo o organismo como partes, né? Ele não integrado, partes. Tem o coração aqui, tem o fígado ali, tem o estômago acolá, o intestino, cérebro, olho, nariz, ouvido, tudo de uma forma separada. Então, nós começamos, é vendida a ideia que o organismo ele é separado, tá bom? Então, quando a gente começa a ter uma palpitação, por exemplo, nós vamos procurar o cardiologista. Quando nós temos uma dor no estômago, nós vamos procurar o gastro. E assim por diante, né? Uma infecção intestinal, nós vamos procurar o gastro. Uma cistite, nós vamos procurar o nefrologista. Então, por essa ideia de separar o organismo, nós começamos a vê-lo como, vamos dizer assim, pedaços, tá bom? E isso existe uma ideia por trás disso, existe um sentido por trás disso. Qual seria? Quando a gente vê o organismo separado, nós vamos tratar cada sintoma em si. Eu estou com uma pressão alta, eu vou tomar remédio para pressão. Eu estou com taquicardia, eu vou tomar um remédio para taquicardia. Eu estou com dor no ombro, eu vou tomar o remédio para dor no ombro. E com isso, o leque de medicamentos que as pessoas estão utilizando cada vez vai aumentando mais, justamente por conta dessa fragmentação que vai acontecendo no corpo humano, tá? Quem tem interesse nisso tudo, né? Vocês pensam um pouquinho, aonde está o interesse em separar o organismo, separar o corpo humano, para a gente ir tratando os sintomas, né? Quanto mais a gente separa, quanto mais sintomas nós vamos ter, mais medicamentos são desenvolvidos para cada sintoma, mais as pessoas vão tomar remédio para cada sintoma. Deu para entender? Tá bom? Então, é assim que faz, tá? Quando a gente começa a entender que o corpo humano é algo integrado, certo? Que não existe uma separação, existe um processo contínuo, junto, algo funcionando, né, de uma forma harmônica, tá? Então vamos pensar no sangue. O sangue está englobando todas as nossas células. O sangue alimenta todas as nossas células. Se vocês forem imaginar, a maioria das nossas células, elas são umas ilhas. Elas estão ali paradinhas e recebem os nutrientes através do sangue e também através do sangue é jogado os dejetos produzidos pelo funcionamento celular, né? Vamos pensar o coração. O coração é uma ilha, ele recebe alimentação via sanguínea, essas células vão funcionar, elas vão produzir dejetos, vão produzir metabólitos, esses metabólitos são despejados novamente no sangue, que porventura depois vai ser filtrado ou pelo rim ou pelo fígado, assim por diante. O corpo tem uma forma integrada, é complexa, mas é integrada, de se funcionar, tá? E isso não está acontecendo só no coração, está acontecendo praticamente em todas as nossas células que estão ali paradinhas. Elas não saem da onde elas estão, vão no supermercado fazer compra e voltam. Não, elas recebem toda a sua subsistência, todos os seus nutrientes para poder fazer o processo de funcionamento, seu processo fisiológico, tá? Dá para a gente entender isso de uma forma bem fácil, tá bom? Bem, mas
Como hoje nós temos uma ideia separada do organismo, nós estamos tratando o corpo por sintomas. Vamos pegar aqui uma pessoa com azia, né? Ela come qualquer coisa, aí ela tem azia. Ela vai procurar o gastro ou o clínico vai passar um antiácido para ela. Maravilha! Você vai e você recebe lá um Prazol da vida, tá? O que esse medicamento vai fazer? Ele vai diminuir a produção ácida do estômago, tá? E bacana, a pessoa normalmente vai ter uma melhora da sua azia. Agora, gente, vamos pensar no complexo que é isso? Quando as nossas células, elas precisam de elementos básicos para funcionar, tá? Vamos lá, alguns: água, oxigênio e nutrientes, né? Micronutrientes. Só que nós não comemos micronutrientes, nós comemos macronutrientes. Nós comemos carne, arroz, feijão, verduras, legumes e assim por diante. O órgão responsável em transformar carne, arroz, feijão, legumes em micronutrientes é o estômago, através do seu ácido. O ácido vai banhar esses alimentos que já foram mastigados e com isso dissolver, fragmentar ainda mais esses macronutrientes para poderem chegar lá no intestino como micronutrientes e serem absorvidos. Só que essa pessoa que estava com azia está tomando um antiácido. Então, o estômago dela não produz ácido suficiente para poder dissolver os alimentos. Olha que coisa! Então, dependendo do tempo que você vem usando antiácidos, tudo bem, você não está sentindo azia, mas você começa a ter um processo crônico de desnutrição, porque os seus alimentos não estão devidamente quebrados e você não vai estar absorvendo devidamente os seus nutrientes. Fora que esses Prazol da vida, eles impedem algumas substâncias de serem produzidas, de serem ativadas pelo ácido do estômago, também ocasionando uma má absorção de outros nutrientes, tá? E isso vai levando processos crônicos, um em cima do outro, pelo fato simples de você tratar uma azia. Só que aí, quando a gente começa a indagar por que aquele corpo está com azia, né? Na maioria das vezes é por um alimento que aquele organismo está recebendo que ele não deseja, tá? Isso é muito comum quando você ingere a farinha de trigo, né? O glúten, como às vezes derivados do leite, açúcar e assim por diante, você pode ter um processo de azia. Bom, então a coisa que mais a gente tem que verificar é o organismo como um todo, é aquele funcionamento global, aonde realmente a gente deve tocar para fazer aquele corpo voltar a funcionar. Vou contar um segredo para vocês: a azia não é falta de ácido, na verdade, não é excesso de ácido, na verdade é falta de acidez, certo? Porque está ali um mau funcionamento daquele estômago. Eu dando um antiácido, eu vou estar diminuindo a acidez, claro que vai ser a acidez no esôfago, e com isso a gente tem uma falsa melhora dos sintomas, acreditando que aquilo ali está sendo benéfico para o teu organismo, mas no final das contas não está. E é muito comum você ver aí no grupo que você conhece, nos seus grupos de amigos, pessoas que utilizam esses prazóis da vida de uma forma crônica. Todo dia eles tomam um comprimido desse, tá? Bom,